Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico que eu tenho uma opinião muito forte com relação a ele, que é o Ethereum 2.0. Mas para isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos para a vinheta. Bom, para a gente poder falar do Ethereum 2.0, a gente precisa entender um pouco mais o que é o Ethereum 1.0, que é o que está em produção atualmente, né? Em algumas postagens, em alguns vídeos que eu fiz, eu comentei sobre o assunto, né? O Ethereum ele nasceu como a proposta de ser um ecossistema de desenvolvimento de aplicativos, de aplicações baseadas em smart contracts, né? Utilizando máquinas virtuais, as EVMs, para você poder criar esses aplicativos, né, esses pequenos programinhas que são anexados à blockchain, e assim ser possível você criar os DApps, que são aplicações descentralizadas e tal. Ok. A base fundamental do Ethereum, criado pelo Vitalik Buterin, descrita no paper original, já falava sobre smart contracts, já falava sobre DApps, falava das EVMs, né, das Ethereum Virtual Machines, e nesse primeiro momento, né, o Vitalik foi muito crítico com relação a como o Bitcoin foi criado, né, e sugeriu algumas modificações com relação à blockchain naquela época, né. Então o Ethereum ele tem algumas diferenças na implementação de blockchain, não só para suporte dos smart contracts, que são uma parte bem diferente, obviamente, né? Mas também na sua estrutura. A estrutura começa a blockchain geraria os blocos, né? Mas manteve o Proof of Work até hoje, né? Como forma de poder validar os blocos dentro da rede do Ethereum. Então nós tivemos uma pequena alteração no modelo de blockchain. Essa blockchain ela apresenta funcionalidades a mais, plus, né, com relação ao Bitcoin. O Bitcoin ele tem uma sequência de blocos programadas, né, um tempo pré-determinado para a geração de blocos. E existe uma questão bem sólida também com relação a quem tem o poder de consolidar essas informações dentro da blockchain. Tá? Até onde eu lembro, né, eu li sobre isso há muitos anos atrás, mas até onde eu lembro, quem consolida os dados dentro da blockchain é o próprio minerador que faz a validação do bloco, e ele também fica responsável por delegar ou criar o próximo bloco, né? Então, uma blockchain sequencial, monolítica, um bloco criado atrás do outro, né, seguindo os contextos de header e tudo mais que precisam para gerenciar para descentralizar essa forma de autenticar / validar essas transações. No caso do Ethereum é um pouquinho diferente, tá? Porque os full nodes validadores do Ethereum eles podem criar vários blocos e esses blocos podem ser processados em paralelo. Por que isso acontece? Né? Quando a gente adiciona o fator smart contracts dentro de uma blockchain, a gente tem um aumento considerável de transações, né? As TX que a gente comentou no vídeo de blockchain rudimentar. Por quê? Porque qualquer mint de NFT, qualquer transferência dentro de um contrato de smart contract, né, qualquer alteração de status dentro daquele smart contract, ele precisa ser processado assim como uma transferência convencional. Então, na rede do blockchain, ela é basicamente utilizada para transferir valores. São informações simples, com processamento simples, o algoritmo de validação é simples, né? E a rede funciona perfeitamente. No caso do Ethereum, a gente tem o complicador desses blocos serem gerados em fila, e a gente pode acontecer, né, como acontece de vez em quando, um problema previsível até certo ponto, que é criação de forks. E aí a gente vai falar o que vem a ser esses forks.
por que esse cara é tão importante de ser entendido nesse processo. Basicamente, o que a gente precisa entender com relação a fork é que, como a gente está falando de uma rede descentralizada, então nós temos computadores espalhados pelo mundo inteiro. Do processo em que um minerador encontra uma solução de bloco até que esse bloco seja consolidado dentro da blockchain e que essa informação de consolidação seja espalhada por todos os nodes no mundo inteiro, tem uma latência. Existe um tempo, né? E essa latência ela pode ser, no caso do Bitcoin, o Satoshi colocou a regra de 10 minutos por geração de bloco, justamente por ele entender, né, que normalmente demoraria em torno de 10 minutos para poder fazer uma consolidação completa daquele bloco dentro da rede. Por isso, né, que muitos softwares de exchange, por aí vai, eles demoram um pouco até finalizar a verificação do TX e normalmente eles não aceitam só uma validação. Eles precisam ter várias validações para poder validar aquele bloco de fato e a rede, obviamente, que ela vai revalidar aquele processo. Depois que a rede, um minerador dentro da rede valida o bloco, né, os nodes do Ethereum, por exemplo, eles têm a capacidade de verificar se aquela validação está correta ou não, né? Então a rede começa a atualizar suas blockchains locais a partir dessa validação. O que pode acontecer, né, e acontece com certa frequência, é que a latência de atualização desses blocos crie duas validações simultâneas. Tá? Como é que aconteceria isso? Vamos supor que metade da rede, a parte da rede, entenda que quem validou o bloco A foi o minerador X. E outra parte da rede entende que quem minerou o mesmo bloco A foi o minerador Y. Então, nessa teoria, né, a consolidação seria feita uma parte da rede dando a recompensa para esse minerador X e outra parte da rede estaria dando essa recompensa para o minerador Y. Na rede do Bitcoin, quando isso acontece, né, que lá também acontece esse tipo de fork, como é que o problema é resolvido? No próximo bloco, né, vai ser gerado um bloco para essa linha de bifurcação do minerador X e vai ser criado um bloco para essa linha de bifurcação do minerador Y. O bloco que for maior vai ser considerado o correto e aí aquele fork que é menor ele vai ser ignorado dentro do processo e aí consequentemente aqueles dois blocos que ficaram errados ali dentro da blockchain eles vão ser descartados, né? Eles não vão ser mais blocos válidos dentro da rede. O registro deles permanece dentro da rede, mas eles não são considerados blocos válidos. Consequentemente, né, só o minerador que foi eleito o correto que vai receber recompensa e todas as transações que estiveram dentro desses blocos que foram considerados errados do fork, eles vão ser ignorados, vão ser cancelados, né? No caso do Ethereum, isso acontece também dessa mesma forma, né? E esse fork, né, essa divisão da rede em dois, o próprio Vitalik Buterin já fez um estudo junto com a comunidade, né, o quanto que a rede conseguiria aguentar de quantidade de nós nesse fork, né? Quantos blocos seriam possíveis que a rede aguentaria nessa bifurcação e a rede ia conseguir voltar e dar merge automaticamente sem precisar de uma intervenção. E na época ele colocou o número de 7 blocos, né? São 7 blocos subsequentes até que a rede tenha que se reestruturar, senão pode ser que essa reestruturação não ocorra e aí teria que ser tomado alguma medida pela comunidade para poder reestruturar essa rede. Quanto que isso é perigoso, né? Perigo é justamente a gente criar um hard fork dessa rede. Então, uma parte da rede começaria a seguir um determinado caminho de blockchain, né? Seguiria um rastro de registros ali, e uma outra parte da rede seguiria
uma outra cadeia de registro, né? E aí, consequentemente, quando a gente tem mineradores validando blocos nesta mesma mainnet, que vai ter 2 bifurcações, uma parte desses mineradores vão começar a entregar resultados que não são válidos. Vão ser resultados que não vão colaborar. Por quê? Porque na criação do resultado final do hash, né, uma das coisas que é necessária para você poder validar o algoritmo do Etherhash é justamente um índice das validações anteriores. Então, se você está numa bifurcação que a maior parte da rede não entende como a verdadeira, o que vai acontecer é que as suas validações elas vão dar invalid share na mineração. E aí, o minerador que estiver dando vários invalids, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reiniciar a mineração. Normalmente, os softwares de mineração eles já sabem desse comportamento. Então, o que eles fazem? Se eles começam a ver que a mineradora está mandando muito invalid share para a rede, ela se rebuta, ela cria um DAG, né, para evitar esse tipo de problema do lado do cliente. Correto. Então, a gente entendendo um pouco sobre essas questões de hard fork, a gente pode entender o seguinte: qual o perigo efetivo para a rede? Se a gente tiver uma bifurcação e não tem a possibilidade de dar um merge de forma automatizada, a gente teria que ter uma intervenção do Vitalik e dos outros desenvolvedores do Ethereum para resolver, como aconteceu no caso da rede Solana. E aí, todas as transações que foram ramificando desse fork que está errado, eles vão ser cancelados. E aí pode ter, no meio desse bolo aí, transferências de saldo, vendas de ativos, mint de NFT, compra e venda de NFT, e entre várias outras coisas. Isso é extremamente perigoso e mexe sensivelmente com a confiança que todo o ecossistema tem com a rede do Ethereum, né? Por isso que é um sinal de alerta quando a gente vê uma rede criando uma grande ramificação de fork, né? No caso da rede Solana, a gente chegou a ter os 7 blocos subsequentes, e agora recentemente na rede Beacon do Ethereum também chegamos a ter 7 blocos subsequentes. E aí vamos falar sobre a rede Beacon, o Ethereum 2.0, como é que é toda essa mudança aí, e o que, minha opinião sincera, eu já tenho soltado isso, falado sobre o tema bem no andreferreira.com.br, acesse aí no link da descrição. Lá tem bastante post falando sobre Proof of Stake, Proof of History, falando sobre Ethereum 2.0, por que eu não acredito nessa tese, e eu vou explicar por quê. A proposta feita pelo Vitalik, né, para quem não conhece, o Vitalik é o criador do Ethereum, falando sobre o Ethereum 2.0, parte de um princípio que a rede se tornou cara demais, se tornou lenta demais para o volume que ela precisa suportar, já que ela se tornou a maior rede de DeFi, de NFTs, de vários outros tipos de serviços, swaps e tudo mais, inclusive jogos de Play to Earn também, né? E essa quantidade de transações tem causado lentidão na rede, tornando as transações impagáveis em alguns momentos, ou deixando vários blocos enfileirados para serem processados, enfim, uma série de questões. Então o Vitalik propôs o Ethereum 2.0, né? A primeira mudança, vamos listar aqui as mudanças que foram propostas para o Ethereum 2.0. Primeira mudança, se trocaria o Proof of Work e Proof of Stake. Vai se trocar, né? Proof of Work por Proof of Stake. Por quê? Em tese, staking ele é mais simples de poder validar, consequentemente ele é mais rápido, né? Então a gente vai deixar de ter toda a infraestrutura de mineradores que requerem energia, hardwares especializados, né, placas de vídeos ou ASICs, para poder fazer a validação por nodes in stake. O que vem a ser isso, né? Se você tem 32 Ethereums na sua carteira, você pode se tornar um node de stake
Você vai deixar o seu dinheiro preso, né? Você vai jogar o seu dinheiro, o seu Ethereum, que vai ser queimado da mainnet para jogar na rede Beacon. E aí você vai se tornar um node validador do Ethereum nessa rede de stake. Staking, né? Para quem não sabe, eu já falei aqui em outros vídeos que o stake é como se fosse uma poupança. Você vai deixar seu dinheiro paradinho ali naquela carteira e aí aleatoriamente você pode ser escolhido para ser um validador e aí consequentemente você ganha uma fração ali de Ethereums por ter validado aquele bloco, né? Então esse dinheiro vai te rendendo de certa forma mais Ethereums, né? Mas perceba, você precisa ter 32 Ethereums para se tornar um novo validador. Então o que está mais, né, o que está acontecendo nesse movimento todo do Ethereum 2.0 é a criação de pools de liquidez, né? Pools de stake, seja em exchanges ou sistemas DeFi. Tá começando a rolar, já está rolando na verdade já há algum tempo essa movimentação para criar esses nodes. E aí, quando você coloca, se você não tem os 32 Ethereums, você tem só uma fração, você vai ser remunerado também de forma fracionária pela sua colaboração ali como um novo validador. As minhas críticas com relação a stake, eu já deixei muito claras. Eu vou deixar os links nas descrições de alguns posts que eu fiz sobre o tema. Não vou ficar repetindo aqui, né? O segundo ponto que a gente precisa entender sobre o Ethereum 2.0 é a criação de shards. O que vem a ser shards? Para quem já trabalhou com algum sistema que precisa de escala, né? Precisa de robustez, nós temos esses esquemas de shards, que você divide a operação desse sistema em vários computadores, né? No caso da rede Ethereum, a rede inicialmente começaria com 64 shards, podendo aumentar para até 1024 shards, né? Qual o problema disso na prática? Nós teríamos inicialmente 64 blockchains, podendo chegar a 1024 blockchains. Essas blockchains elas vão rodar em paralelo, fazendo processamentos, né, de várias transações e coisas em smart contracts. E depois essa rede Beacon, né, que hoje é uma rede de teste, mas se tornaria a rede principal do Ethereum, ela vai servir como a camada 1 da rede para fazer a consolidação de todas essas outras blockchains, que seria uma camada 0, se chama, né? Então nós teremos 64 redes 0 e uma rede Beacon para consolidação na blockchain, né? E consequentemente essa rede Beacon também faria a distribuição de todo esse trabalho e por aí vai. Perceba, se já é difícil gerenciar uma blockchain, né? Ter um full node e fazer todo o sync, todo o processo de atualização e consolidação, imagina a gente falar num cenário futuro de 1024 blockchains transacionando loucamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essas blockchains secundárias consolidam essa informação dentro da blockchain principal. Então, a possibilidade de erro, do meu ponto de vista, de acontecer algum problema no meio dessa brincadeira, é altíssimo. É altíssimo. E a gente só vai saber disso na prática quando de fato a rede Beacon estiver online. E aí a gente vai ter que, se acontecer algum problema lá na frente, a gente vai ter que trocar a roda com o carro em movimento. A gente não, né? Os programadores do projeto Ethereum vai ter que trocar a roda com o carro em movimento. Se acontecer um problema mais grave ainda, de por um acaso esse stake sofreu um ataque, né? Aí se fala aí de ataque de DDoS, ataque de 51%, que são possíveis falhas de segurança. O Vitalik vai ter que dar um jeito de convencer a comunidade a talvez dar um rollback, né? Então a rede teria que ser parada e voltar a um ponto anterior à falha ou ao hacker, para estabelecer uma nova ordenação de blocos, né? Isso foi feito na rede Ethereum na época do DDAO, né? Para quem não lembra aí,
procura sobre Ethereum Classic, procura sobre The DAO, vocês vão ver essa história. Essa história já aconteceu na rede Ethereum, né, por causa de um hacker que roubou alguns milhões. Vitalik resolveu reordenar os blocos, né, voltar, dar um rollback na rede. E aí uma parte da comunidade foi favorável e permaneceu no Ethereum, uma parte da comunidade não gostou e foi para o Ethereum Classic. Então a gente tem essa possibilidade voltando à tona aí de novo, né, com esse problema que os shards podem trazer. Estou falando que o shards é ruim? Não, existem várias implementações de shards que são excelentes. Por exemplo, o Elasticsearch é uma excelente implementação de shards, mas tem os seus problemas. Você tem latência de atualização, você pode ter perda de dados. Por isso que o Elasticsearch é o tipo de sistema que você utiliza para fins específicos, não para integralidade de dados, né? Para você manter consistência de informações nos seus outros tipos de bancos, tipo um banco relacional e por aí vai, né? É muito difícil dar problema? Sim. Só que o Elasticsearch é um projeto que tem anos de mercado, testado, validado, usado por empresas gigantescas com bilhões e bilhões de dados. Então assim, não é um processo rápido, não desmerecendo em nenhum momento a equipe do Ethereum. Eu acredito que a equipe do Ethereum seja extremamente capacitada, são excelentes profissionais, programadores, né? Mas esse risco, obviamente, existe, né? E a implementação precisa ser testada a fundo, retestada, até a gente conseguir bater o martelo, e ainda vai passar por essa aprovação do tempo aí, obviamente, né? Mas vamos falar que a implementação do shards esteja perfeita, né? E aí? Aí a gente tem uma outra questão que foi os rollups, né? A implementação de rollups dentro do ecossistema do Ethereum 2.0. O que vem a ser os rollups? Imagina o seguinte: mandar uma transferência, uma única transferência hoje na rede, pode não valer tanto a pena assim, porque custa caro, né? Já na rede Beacon, né, na rede do Ethereum 2.0, a gente teria a possibilidade de gerar uma espécie de contrato entre as redes, vamos dizer assim, falando o seguinte, ó, pega todas essas 1000 transações aqui que eu estou realizando e cria um rollup. E aí você só vai jogar para a rede do Ethereum esse contrato de rollup, essa certificação aqui de que essas transações estão dentro da rede 3, 5, 10, 50, né? Então a rede do Ethereum, ela receberia e consolidaria, né, faria a consolidação dessa informação específica de uma rede, dos shards, né, e poderia armazenar de forma diferente, né, uma rede secundária. Então, outra coisa também, uma sidechain qualquer poderia chegar e falar bem assim, ó, eu quero salvar o registro dessas transações aqui. Eu não quero que essa transação seja de fato consolidada dentro da mainnet, porque eu garanto que aqui internamente na minha sidechain elas vão estar ok. Então o que você está falando é o seguinte: uma Layer 2, né, uma Polygon da vida, ela poderia informar parcialmente as transferências executadas internamente dentro da rede da Polygon. A Ethereum consolidaria essas informações, né? Mas você passa a precisar ter confiança nessa rede da Polygon, que todas as informações que constam lá estão de fato corretas. Ah, mas existe uma questão de protesto que pode acontecer. Aí a gente vai para o segundo ponto dessa história, né? Como mecanismo de defesa, né, de segurança para os rollups, qualquer node validador da rede ele pode contestar aquele rollup num prazo de até 7 dias. Então o que a gente está falando é o seguinte: eu posso gerar um rollup, mandar para a rede do Ethereum, qualquer validador no mundo vai ter que desprender poder computacional para poder validar os meus rollups, ver se eles estão corretos.
Caso eles não estejam corretos, eu preciso mandar uma solicitação para a rede falando, ó, esse rollup não está correto. E aí eu vou desprender mais poder computacional, né, para poder validar esse rollup se ele está correto ou não. O ponto que a gente precisa entender, né, de uma rede de stake é que a gente está jogando fora o que antes era poder computacional. Porque agora você não vai ter mais uma infinidade de máquinas para poder fazer validação. Você vai ter uma série de full nodes de stake que somente realizam processos simples. O algoritmo que é utilizado hoje no Proof of Work do Ethereum vai ser jogado no lixo. Por quê? Porque você precisa que essa transação precisa ser realizada de forma simples. Se você precisa que isso seja validado de uma forma simples, você não pode ter um algoritmo igual o Etherhash, que é o algoritmo do Ethereum, para fazer um processamento em máquinas que não têm poder computacional, né? E aí, quanto mais coisa você coloca para a rede processar, a possibilidade de ficar lenta volta. Se imagina se todo rollup que for feito por redes de Layer 2 começar a ter conflito lá dentro da rede, precisar de N invalidações e ter protestos e por aí vai, né? A gente vai começar a encher a rede de uma série de outras solicitações que antes não existiam, que a gente não sabe como é que a rede vai se comportar a médio e longo prazo. E ainda assim, se a gente for parar para analisar esse contexto de uma forma geral, a desculpa utilizada pelo Vitalik para essas mudanças, de uma maneira geral, além, né, a principal tese do Vitalik é que a mineração estava criando uma onda de uso de energia derivada de carvão e por isso a mineração do Ethereum estaria poluindo o planeta e blá blá blá. Eu acho essa tese muito engraçada porque vamos olhar para o lado da realidade dos fatos, né? Quem são os maiores beneficiários de estar migrando para uma rede de stake, né? Quem vai lucrar mais de estar migrando de uma rede que hoje é feita por mineradores para uma rede de stake? É quem tem uma grande quantidade de Ethereum, né? E quem é hoje um dos maiores proprietários de Ethereum do mundo? Adivinha? O senhor Vitalik Buterin. Ele é um dos maiores proprietários de Ethereum do mundo. Então ele vai ter, consequentemente, a maior quantidade de full nodes de validação stake do mundo. Chegando ao ponto até de provavelmente ser um dos caras que mais vai lucrar com esses stakings. Um dos, né? É um cenário político, né? Onde as grandes baleias vão se beneficiar, no meu ponto de vista. Tirando a segurança e a descentralização da rede. Para, entre aspas, trazer mais agilidade nas transações. Isso aí a gente vai ver se vai acontecer de fato ou não. E para talvez deixar o mundo melhor. Porque não vai ter gasto energético de usinas de carvão e por aí vai. Né? Isso para mim é uma piada. Tá? Por que eu acho que... Assim, vamos falar até do acontecimento recente da rede Beacon. Né? Saiu uma matéria no portal do Bitcoin, vocês podem procurar aí, da falha de... Teoricamente, a falha de segurança que aconteceu na rede Beacon. Como a gente falou, a rede Beacon é hoje a rede de testes do stake que vai se tornar a rede principal do Ethereum. A rede Beacon teria chegado a 7 blocos de fork, né? E ela se recuperou em 80 segundos, ok, tudo mais. O que é preocupante, né? É que a gente já está vendo sinais de fragilidade do ecossistema como um todo de stake, né? Isso, inclusive, tem causado vários atrasos no demerge. Né? Para quem não sabe, o demerge é o nome que foi dado dessa grande migração que vai ter da rede do Ethereum, a mainnet atual, para a rede Beacon.
né? Onde os dois vão se unificar, por isso que é The Merge. Então essa atualização já deveria ter sido feita no ano passado. E ela está sendo adiada. Já foi adiada várias vezes. E provavelmente vai continuar sendo adiada até que os desenvolvedores do Ethereum tenham confiança 100% que não vai dar merda. Mas eu vou até colocar um meme aqui. Editor, coloca aí. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, cara, a chance de dar merda no Demerge é grande. E aí, se acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu agora na rede da Beacon, os investidores vão começar a entrar no frenesi de vender por quebra de confiança, que a rede vai colapsar e os caralho. E aí vai começar a adicionar os stop loss da galera lá que tá lá fazendo o trade de Ethereum nas exchanges. E aí, maluco, vai começar o efeito cascata. No meu ponto de vista, isso pode acontecer e é sério. De acontecer a mesma coisa que aconteceu com Terra Luna. A quebra da confiança do mercado com relação àquele ativo. E aí, nesse momento, onde que eu quero estar? Eu quero estar bem longe do Ethereum, né, no dia dessa migração. Eu liquidei todos os Ethereums que eu tinha, né? Coloquei em Bitcoin. Inclusive, galera, vocês têm que parar para pensar o seguinte. Hoje as maiores stablecoins, né, o SDC, o SDT, eles são tokens dentro da rede Ethereum. Então se a rede Ethereum colapsar, o SDC, o SDT vai junto. E aí, o que a gente vai fazer? Você vai manter suas aplicações em tokens derivados da rede Ethereum? E essa chance é real. Não é clickbait, não é teoria da conspiração, é puramente técnico. A gente está falando de mudar uma rede. Tese simples, testada, né? Para uma rede nova, que está sendo feito testes agora e que já está mostrando uma série de falhas. Falhas de reorganização de bloco, possíveis problemas de atualizações de client. Na teoria, essa falha foi criada por causa de uma atualização recente que aconteceu no código do Ethereum, que não foi atualizado em todos os clients. Se é verdade, eu não sei, eu não me aprofundei muito no assunto, mas na teoria, né, pelo menos na área de desenvolvimento de software, toda vez que a gente vai fazer a atualização em um software, a gente tem que prever suporte às versões anteriores, né? Porque senão o software faz o quê? Dá bug. E aí, para um projeto do tamanho e da importância do Ethereum, esse tipo de falha, ele é, no mínimo, questionável. É, no mínimo, para se ligar um alerta, né? Para ficar atento, para falar assim, cara, o que está acontecendo com os desenvolvedores do Ethereum? Será que eles não estão conseguindo prever todas as possibilidades de falha? Se eles não estão conseguindo prever todas as possibilidades de falha, o que garante que essa migração do Ethereum 2.0 vai dar bom? Né? Tem 50% de chances de dar bom, tem 50% de chance de dar merda. E aí eu vou estar posicionado nessa moeda ou em qualquer outro token ou qualquer NFT dependente dessa rede? Eu particularmente, a minha opinião é não. Se você tem amor ao seu dinheiro e tem medo de a falência, né? Honestamente falando, tira seu dinheiro de qualquer coisa que seja de rede Ethereum antes do demerge e só volta caso essa brincadeira fique estável nos próximos meses ou até ano. Aonde que eu deixo meu dinheiro? Cara, Bitcoin. Tem outro caminho. Tem outra moeda que seja mais segura nesse momento. Se você tem uma opinião diferente da minha, beleza, respeito sua opinião. Talvez eu possa não estar considerando alguns fatos, ou talvez você também não possa estar considerando alguns fatos.
Agora, quem tá certo ou errado, só o tempo vai dizer. Pode ser que dê tudo certo, né? Parabéns para a equipe do Ethereum, se dê tudo certo. Como pode ser uma ruína completa. E aí, se você estiver posicionado em Ethereum, você vai chorar. Vai lembrar do vídeo que eu fiz aqui falando que você ia se fuder, né? Mas enfim, galera, como eu sempre falo, eu não sou investidor de cripto. Eu não faço trade de cripto. Se você perder o seu dinheiro porque você está alocado e deu merda na rede, é problema todo seu. Pra mim não vai fazer nenhuma diferença. Se você estiver gostando do conteúdo aí, cara, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, ativa o sininho aí, compartilha, dá uma ida lá no andreferreira.com.br, dá uma olhada no conteúdo bem maneiro. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Até mais.